Um feliz sábado a todos. Que a paz, a graça, o amor e a salvação que há em Jesus possa estar com cada um de vocês, seja real na vida de cada um de vocês. A gente participou aí dessa semana, a Semana Jovem, né? Que tinha como título Reencontro. Reencontro com quem? Com a pessoa de Jesus Cristo, né? A melhor pessoa para a gente ter um reencontro, não semanal, mas um reencontro diário, não é isso? A vida com Jesus, a vida espiritual, ela precisa ser o quê? Diária. E aí eu queria que a igreja saudasse os jovens aí que vão estar online não vão ver, mas vamos saudar os jovens aí, porque fizeram uma excelente programação. A semana toda eles mesmos se agradeceram uns aos outros, né? Agradecer aí ao João Marcelo, que fez a produção ali do YouTube, juntamente com o Lucas, né? Tivemos a presença também do Judá, a presença do Igor, do Luiz como pregador, da Larissa, do Jean. Então várias pessoas ali contribuíram, participaram de forma direta e indireta dessa programação. E com certeza, eu tenho a certeza absoluta que o nosso Jesus Cristo ficou muito feliz com o empenho de vocês, com o trabalho de vocês, a dedicação. E para mim serviu. Eu não pude participar todas as noites, eu tive trabalho essa semana, tive que trabalhar, cheguei tarde em casa alguns dias. Mas os dias que eu participei, eu gostei muito de participar, foi uma conversa muito boa, uma conversa bem pessoal, uma conversa sobre Jesus, nas histórias que a gente passou durante a semana, que valeram a pena, né? A gente relembrar histórias bem conhecidas, mas a gente olhar de novo de uma forma diferente, de uma forma mais pessoal, de uma forma mais íntima, né, para cada um de nós. Tivemos ali, primeiro tema o convite, tivemos a tumba, eu não vou falar na ordem, né? Tivemos ali, quem mais? Quem lembra aí? O barro, o abraço, né? Quem mais tivemos? O quê? A libertação, o olhar. Então a gente teve diversos temas, e o tema dessa manhã é a promessa. O que mais nos deixa fascinados na pessoa de Jesus é que Ele é um Deus que fez infinitas promessas para cada um de nós. A Bíblia ela é repleta de promessas. Eu tentei pegar, mas acabei que meu celular está gravando, então eu anotei no celular. Mas a Bíblia está repleta de promessas do nosso Deus, né? Para cada um de nós, promessas válidas, promessas reais, promessas importantes. E o título dessa manhã, da finalização dessa semana, é a promessa. A promessa. Nós seres humanos temos, a gente promete muita coisa, né, para o nosso semelhante, para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu prometo, por exemplo, já prometi à minha esposa fidelidade ao casamento, ao matrimônio. Eu já prometi de maneira pública na igreja, quando me batizei, a minha vida dedicada ao Senhor. Já prometi à minha filha que pretendo ser e estou sendo o melhor pai possível na medida das minhas forças e na medida que Deus vai me ajudando. Já prometi ser um excelente profissional, já fiz promessas para chefe, para amigos, promessas de amizade. Mas as minhas promessas, irmãos, elas tendem a falhar, porque a minha natureza é uma natureza que falha. Mas a promessa que a gente vai meditar nessa manhã é uma promessa de um Deus que não falha, amém? Amém. Um Deus que nunca falhou e que nunca vai falhar, e que Ele se fez presente no passado, se faz presente no presente e vai se fazer presente no futuro, não de maneira geral, mas Ele vai fazer presente na sua vida, na sua história, amém? Amém. A gente vai meditar nessa manhã uma história conhecidíssima de todos nós, de todo mundo que é cristão, ou que já ouviu falar de Cristo, já conheceu em algum momento o momento final da história de Cristo, a crucifixão, né? A gente vai meditar nesses últimos momentos da vida de Jesus, numa grande promessa que Ele fez para um homem específico, mas Ele faz essa promessa também diariamente para mim e para você. Eu gostaria de convidar os irmãos para a gente inclinar a nossa fronte, para que a gente possa assim pedir a bênção do Senhor para o estudo, para a abertura e o estudo da sua palavra. Oremos. Nosso querido amado Deus Pai, nosso Senhor Espírito Santo, nosso querido amado Jesus, louvado seja o teu santo nome. Em todo o universo, aqui na igreja do Benfica e na nossa vida em particular, na nossa família. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, porque mais uma vez temos a liberdade, a bênção de poder celebrar no sábado, relembrar que o Senhor nosso Criador, o Senhor nosso mantenedor, o Senhor nosso Redentor. E por isso, Senhor, nessa manhã, aqui na tua casa, queremos te agradecer porque mais uma vez teremos a oportunidade
de abrir a Tua palavra, Senhor. Não é um livro qualquer, não é apenas o que alguns conhecem, um livro religioso, mas ele é o maior dos livros. Ele é a Tua palavra, Senhor, isso faz toda a diferença. Eu respeito outras pessoas que acreditam em outras coisas, mas a Tua palavra, Senhor, é a melhor palavra a ser ouvida, meditada em todo o universo. Por isso, Senhor, que o Espírito Santo possa conduzir o nosso pensamento, que a gente possa viajar nessa história e encontrar no final dela a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo nessa manhã aqui. Louvado seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Vou convidar os irmãos para a gente abrir a Bíblia. No texto base, a gente vai estudar o texto base vai ser no livro de Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 32 ao 43, juntos, e posteriormente a gente vai fazer várias considerações. Que você possa tentar entrar nessa história dos últimos momentos da vida de Jesus, onde ele vai ter dois personagens ao seu lado. E a minha versão diz assim, Lucas capítulo 23, do versículo 32 até o versículo 43. E a minha versão diz assim: dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, em algumas versões Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas deles, tirando a sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam eles, mas não salva a si mesmo. Se é Cristo, o Filho de Deus, desce daí, o escolhido, desce daí. Os soldados aproximaram-se também, zombaram dele. Ofereceram-lhe vinagre, diziam: se você é rei dos judeus, salve a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estava pendurado lançava-lhe insulto: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas outro criminoso respondeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhes respondeu: eu garanto hoje que você entrará comigo no meu reino, no meu paraíso. Amém? História conhecida ou não é conhecida? É conhecida. A gente sabe que toda vez que a gente vai ler a Bíblia, mesmo que a gente já tenha lido a história diversas vezes, sempre tem lições novas, reflexões novas, para a gente aprender, para a gente experimentar e para a gente agora viver. A gente vê quando vem para a igreja sábado, a gente vem com o intuito de celebrar, de adorar, louvar, mas também a gente tem um objetivo aqui: meditar em sua palavra. Tem um encontro com Jesus, real com Jesus. A gente tem um objetivo aqui de aprender mais, não só de teologia, mas de experimentar a pessoa de Cristo Jesus. Como eu já disse no início, o título dessa mensagem é a promessa. O último verso que a gente leu tem a grande promessa. Eu lhe garanto hoje, eu lhe asseguro hoje, em verdade eu te digo hoje, que você vai estar comigo no meu reino, no paraíso. O que eu preparei sempre para cada um de você. Só que aqui Jesus não foi para o todo, Jesus foi para o quê? Para o indivíduo. Você tem que sair daqui nessa manhã com a promessa de Jesus. Tenha certeza hoje que você vai estar comigo no meu paraíso. Amém? Amém. Que essa promessa de Jesus possa arder na vida de vocês que estão aqui na igreja, na vida de você que está escutando aí pelo Instagram da Igreja do Benfica. A gente vai meditar um pouco nessa história. A gente já leu diversas vezes essa história, já escutou sermões, já escutei sermão sobre esse assunto. Mas o objetivo dessa manhã, como de toda essa semana, a gente vai fazer essa história de maneira pessoal para cada um de nós. A gente tem nessa história aqui o personagem central, Jesus, e ao lado dele dois malfeitores, dois ladrões, dois seres perversos, rebeldes.
que foram condenados do quê? À morte. A gente vive no Brasil não tem pena de morte, não é verdade? Essa época aqui tinha pena de morte, e a pena de morte não era aplicada para qualquer pessoa. A pena de morte era aplicada, não era pelo fato de eu ter roubado, por exemplo, naquela época, um pão, e aí eu fui condenado à morte. Não. A pena de morte era para pessoas que tiveram vários atos, delitos graves, né, perante a sociedade. Então, a gente vai perceber nessa história, para a gente entrar na história, para a gente meditar junto, que nesse episódio a gente tem dois personagens que estão na mesma condição, concorda comigo? Falando dos ladrões, dos malfeitores, desses seres condenados. Ambos foram condenados, estavam na mesma condição ou não estavam? Por que eu estou comentando isso? Porque muita gente fala que Deus ele se revela mais para um do que para outros. Que Deus dá mais oportunidade para uns, para os judeus, do que para os não judeus. Isso é uma grande mentira, uma grande falácia. Deus ele é o Deus de todos. Deus ele se revela a todos. Deus ele ama a todos, ele morreu por todos. E o plano da salvação foi para salvar a todos. E ele trabalha de maneira personalizada, evidentemente, com cada um, porque todos nós somos indivíduos únicos. Então ele trabalha da gente da nossa maneira. Deus já trabalhou comigo de diversas maneiras, como trabalhou na vida do Luiz Carlos, de todo mundo que está aqui, todo mundo que está ouvindo, de diversas maneiras. Mas alguns tendem a pensar assim, não, Deus ele trabalha mais para o judeu, trabalha mais para um, Deus só faz milagre para um, não faz para outro. Alguns se converteram porque Deus curou, e Deus não me curou, por isso que eu não acredito. Não. Essa história final da vida de Jesus mostra que todo mundo tem a mesma oportunidade. Olha que lindo, irmãos, nosso Deus ele é um Deus de oportunidade. E todos nós temos todos nós temos o privilégio de ter a oportunidade de receber a pessoa de Jesus, o seu amor, a sua salvação e a sua redenção. Amém? Essa história, irmãos, é o resumo de todo o grande conflito. Todo mundo, um dia, ou vários dias da sua vida, teve um encontro com Jesus. Cabe agora a cada um de nós, cada um de vocês, cabe a cada um dos dois ladrões agora, reconhecer esse encontro, aceitar esse encontro, esse chamado ou não. Porque dois ladrões estavam ao lado de Jesus, mas o final de cada um deles é diferente. As condições eram similares. O Jesus estava do lado dos dois. A oportunidade foi igual para os dois naqueles momentos ali finais da vida de Jesus. Mas tivemos finais diferentes. Por quê? Porque a escolha é individual. A gente tem aquilo que falaram na escola sabatina, o livre-arbítrio. Você é quem decide a sua vida. Olha que responsabilidade que nós temos. E que privilégio também. Nessa história, ambos têm a mesma condição. Ninguém tinha prioridade ali. Ambos estavam condenados, ambos estavam agora ali na cruz, com Jesus, ao lado de Jesus. Viram tudo que um viu, o outro viu. Tudo que um escutou, o outro escutou. Todos tiveram ali nos momentos finais as mesmas oportunidades, as mesmas experiências. Mas cada um deles teve um resultado, uma decisão, uma experiência diferente. Mas a salvação foi estendida para os dois. Quem sou eu desses dois malfeitores? Opa, eu sou um malfeitor? A Bíblia diz o quê? Que todos pecaram. Todos carecem da graça, da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todos pecaram. Todos nós, irmãos, temos que aprender que também nessa história ensina para cada um de nós, que todos nós somos o quê? Malfeitores. Somos de uma certa forma ladrões. A gente rouba, né, vida de pessoas, tempo, usurpa pessoas, usa pessoas, usa Deus, usurpa Deus também, infelizmente. Todos nós somos o quê? Malfeitores. Todos nós temos a mesma condição de natureza caída, homem caído, natureza pecaminosa. Mas apesar de termos essa natureza, essa condição, o mais espetacular agora é que entra uma grande figura nessa história, a figura de Jesus, o Cristo, o Messias, o prometido,
o rei dos judeus. Vamos meditar junto da história? Ambos os malfeitores, naquela época, nesse período que Jesus estava fazendo ali, passando por julgamento, ele não estava só. Era um período, no início ele estava só, mas depois, esses dois ladrões, eles participaram desses momentos com Jesus. Porque nesse episódio de crucifixão, não aconteceu por causa de Jesus. Aquele dia era um dia de execução. Era um dia de crucifixão para 3 ladrões, 3 malfeitores. O maior deles sai de cena para o maior de todos os universos entrar. Barrabás era para ter sido condenado, mas condenado foi o Cristo. Porque também assim a Bíblia dizia que deveria o quê? Deveria ser. Deveria ser. Lá no pátio, quando Jesus estava passando por todo aquele momento de julgamento, aqueles 2 ladrões estavam lá. Presenciaram tudo. Puderam ver Cristo ser chicoteado, né? Puderam ver Cristo ser blasfemado, cuspido, espancado. Puderam ver tudo aquilo. E esse Cristo, como a Bíblia também já profetizava, era um cordeiro que não abria a sua boca. Ele era manso. O seu olhar, mesmo em meio à tortura, era um olhar de amor, de misericórdia. Era um olhar de compaixão, de salvação, irmãos. Aqueles 2 homens malfeitores puderam ver Cristo ser espancado, mas puderam ver no olhar de Jesus que alguma coisa era diferente naquele rapaz. Porque todo mundo que era condenado à crucifixão, ou uma cadeira, ou se pensar para a nossa atualidade mais recente, é condenado à morte. Quem que vai ser condenado à morte que vai tranquilo? Quem que vai condenado à morte que vai tranquilo? Quem na sã consciência? Irmãos, aqueles homens puderam ver um homem condenado, né, nesse primeiro momento, a tortura, puderam ver um homem manso, tranquilo, com um olhar de amor, com um olhar de poder dizer: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você está entrando na história? Eu sou um malfeitor. Eu posso ver os olhos de Jesus. Eu posso ver a ação de Jesus na terra. Muitos falam: Jesus, cadê Deus? Cadê Deus? Deus está aqui. Deus se faz presente. Deus está no controle. Deus, Ele é real. A diferença é a visão de cada um. Se eu estivesse lá, como é que eu veria? Espancando? Gritava também: bate, bate. Porque a maioria fazia isso: bate, né? Bate, crucifica-o, crucifica-o. Os discípulos perderam a voz naquele momento. Muitos se espalharam, né? Mas muitos estavam perto. Agora Jesus, ele é condenado à morte, e aqueles homens escutam isso. Eles escutam Pilatos falar: esse homem não tem culpa alguma. Por que vocês estão condenando ele? Esse homem não tem culpa alguma. Os 2 ouviram isso, irmãos. Os 2 ouviram o veredito de todos que Jesus não tinha culpa alguma. Naquele episódio, eles não foram espancados como Jesus foi espancado. Só Jesus foi espancado. Um começou a olhar: por que ele está sendo espancado? Ele não tem culpa. O outro, quem sabe, começou a pensar: bate nele, crucifica-o também. Agora eles passam a andar juntos, agora carregando a cruz. Eles sabiam, os 2 sabiam que a cruz que Jesus carregava não era de Jesus, porque eles sabiam que quem seria condenado era Barrabás. Um passa a olhar assim: toma-te, né? Bem feito. O outro começou a olhar: rapaz, por que ele está carregando a cruz de Barrabás se ele não tem culpa? Ambos vão caminhando. A multidão, de maneira geral, não generalizada, mas a grande maioria crucifica, o bate. E a outra minoria falava: ele curou, ele salvou, ele ressuscitou. Ele disse que ia morrer, ele disse que vai ressuscitar. Ambos escutavam, os 2 malfeitores escutavam tanto a grande multidão como a pequena multidão.
Um dos ladrões começou a ouvir a pequena multidão. Ele vai ressuscitar? Ele disse que ia morrer? Ele cura? Ele curou, ele salvou, ele trouxe gente que morreu à vida. Ele perdoou pecados, ele perdoou prostituta. Ele foi comer na casa daquele que roubava dinheiro das pessoas. E o outro escutava o que os outros, a maioria dizia: crucifica-o, crucifica-o. Irmãos, o processo de salvação desse homem é igual ao nosso processo de salvação. É cada dia. Cada dia Deus se revela para cada um de nós. Naqueles momentos finais, um ladrão foi vendo Jesus de maneira extraordinária. Foi aquecendo o coração dele, foi aquecendo andar com ele, foi aquecendo ver pessoas querendo crucificar ele, culpando ele, mas outra minoria falando tanta coisa que ele tinha feito de boa. E ele olhava para Jesus, e o olhar de Jesus, apesar de ser penoso, cheio de feridas, estava difícil, era um olhar de amor, era um olhar de perdão. E ele foi experimentando Jesus devagar. E um grande conflito começou a acontecer na vida e na mente daquele que a gente hoje chama de bom ladrão. A Bíblia fala que bom só tem um: Jesus Cristo, o justo. Deus é o único que é bom, perfeitamente bom. E naquele grande conflito dele, ele falou: rapaz, na natureza carnal dele, ele falou: não, esse cara não pode ser o rei. Esse homem não pode ser o rei. Porque um rei não deveria estar aqui, não deveria estar assim. E foi assim que muitos discípulos pensaram. Momentos antes, vários discípulos, quando Jesus entrou em cima do jumentinho, né, na entrada triunfal, todos os discípulos estavam juntos, pertinho, porque ali era um momento de celebração, de alegria, de entusiasmo, né, de coroação que ele era o rei. Mas agora também era um momento de coroação que ele seria o rei definitivo de todo o universo. Cadê os discípulos, irmãos? A maioria não estava pertinho dele. João estava, Maria Madalena estava, sua mãe estava, alguns estavam. E agora ele percebe, esse que a gente chama de bom ladrão, ele não teve encontro com Jesus somente ali, porque Jesus ele era muito conhecido, irmãos, naquela região. Jesus não se revela para você só uma vez ou poucas vezes. Jesus se revela desde que você nasce, ele se revela para você. Na natureza, nas pessoas, na Bíblia, na igreja. De N formas, irmãos. Jesus se revela para você de N formas desde que você estava no ventre materno. Tem gente que acha assim: ele teve o privilégio porque foi muito rápido a conversão dele. Rápida nada, a conversão dele demorou a vida toda dele. Mas ele decidiu por Jesus. Amém? Você vai deixar para chegar no final da vida para decidir por Jesus? Experimenta decidir antes, que você vai experimentar grandes coisas. Mas se for para você experimentar no final, decida no final, amém? Mas experimente antes. Muitos dizem aí, eu já escutei de muitas pessoas dizendo: não é justo pessoas que fizeram tanta maldade na sociedade, mataram pessoas e agora viram crente. Não é justo isso, é muito bonito, é muito fácil. Depois que fizeram tanto mal à sociedade, agora viraram crente lá na penitenciária, né? É muito fácil. Eu não acredito que Deus ele vai aceitar essas pessoas, não. Irmãos, a salvação é por obras, irmãos? A salvação é pela graça. É justificação pelos méritos de Jesus ou Cristo. Não importa o que você fez. Não importa o que você está fazendo de errado. Olha para Jesus. Deixa Ele entrar na tua vida. Deixa Ele te transformar. Deixa Ele penetrar no teu ser. E Ele vai fazer toda a mudança necessária. Faça a opção por Ele. Aquele homem foi andando com Jesus, escutando a multidão. Crucifica, bate, pá. A grande multidão fazendo isso. Uma pequena multidão exaltando Jesus, mesmo sofrendo com Ele. Ele curou, Ele salvou, Ele é o prometido, Ele é o Messias. Alguns falavam da profecia. Ele tinha, esse é aquele que a profecia dizia que Ele teria que ser crucificado, é Ele. E aquele ladrão começou a pensar: rapaz, de fato esse daí é diferente. É Ele. Eles chegam no Gólgota,
todo mundo ali deita uma cruz. Os ladrões, eles foram amarrados, eles não foram pregados. Tinha-se o hábito de pregar, mas não era comum. O maior hábito da crucifixão era amarrar. Os dois foram amarrados. Jesus, ele foi pregado. Aquele homem olha, por que que eu, que mereço, estou sendo amarrado? Por que que eu que mereço não apanhei? Por que que eu que mereço estou sendo amarrado em vez de ser pregado? Por que que ele que não merece? Por que que ele que não há culpa, não há pecado sobre ele, não há nada que condene ele, por que que ele tem que apanhar? Por que que ele teve que ser torturado? Por que que ele está sendo pregado? Consegue entrar na história desse homem? Ambos tiveram a mesma oportunidade de visão, de experimentar ali uma vida diferente com Jesus. Mas cada um teve um desfecho de fé diferente. Lá em Mateus fala que no início, vocês podem depois ler em casa sobre essa história. No início os dois maldizeram Jesus. Os dois ladrões no início, na trajetória, maldisseram ele. Mas ao longo da trajetória até a crucifixão, o poder da salvação de Jesus foi tão grande que mudou o cenário de uma vida. No início os dois maldisseram Jesus. A Bíblia diz assim. Mas depois alguma coisa aconteceu. Houve o que, irmãos? Salvação. Houve graça. E essa graça e essa salvação estava disponível para os dois. Os dois tiveram nesses momentos as mesmas oportunidades. Mas o final foi diferente. As escolhas foram diferentes. As escolhas foram diferentes. Ele pôde ver, os dois puderam ouvir Jesus dizer: perdoa, Senhor, pois eles não sabem o que estão fazendo. Como pode Jesus, em meio a tanta tortura, em meio a tanto sofrimento, injusto sofrimento, ainda orar por tudo aquilo, por todo aquele mal que aquelas pessoas estavam fazendo? Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo. Várias promessas começaram a brotar na mente daquele que a gente chama hoje de bom ladrão. A tradição diz que o nome dele era Dimas, Mas a Bíblia não diz o nome dele. As promessas de Jesus começaram a borbulhar, a esquentar a vida daquele homem. Pilatos manda escrever e botar na cruz de Jesus, o Messias, o rei dos judeus. Aquela escrita estava em 3 idiomas, irmãos, diz a Bíblia lá em João: aramaico, hebraico, grego e latim. Para que todo mundo pudesse o quê? Ler. A princípio, quando Pilatos fez isso, não foi uma boa ideia. Os judeus não gostavam. Lá em João fala que os judeus reclamaram com Pilatos: tira isso daí, porque ele não é rei dos judeus, não. Pilatos diz: o que eu escrevi, eu escrevi. Aqueles 2 homens puderam olhar para a cruz, puderam olhar para Jesus, para suas falas, para tudo aquilo que as pessoas que eram discípulos de Jesus falavam ao longo do caminho. Eles puderam também olhar para a cruz e olhar acima da cabeça de Jesus. Jesus, o Messias, o rei dos judeus. Disse assim: se tu é Deus, desce e salva a gente. Um dia aqui eu já comentei sobre, em outra oportunidade eu falei: se tu é Deus. Quem disse isso aí? Lembra quando Jesus foi levado para a tentação? O que Satanás falava para Jesus? Se tu é filho de Deus, faça isso. Se tu és o filho de Deus, faça aquilo. Se tu és, tarará, tarará, faça aquilo. Irmãos, abrindo um parênteses para a nossa vida. Às vezes a gente faz de Jesus um amuleto. Às vezes a gente usa Jesus para alguma finalidade, não sendo Ele a nossa finalidade. Quer ver um exemplo? Senhor, se Tu é Deus, me dá um emprego. Senhor, se Tu é Deus, me cura. Senhor, se Tu é Deus, faz tal coisa na minha vida.
Quando a gente faz esse tipo de fala, esse tipo de oração, a finalidade não é Deus, a finalidade sou eu, é o que eu quero, é o que eu acho que eu quero. Um ladrão disse para Jesus: se tu é Deus, desce daí e salva a gente. É interessante que no final ele diz aqui: salva a nós. A gente pode dizer, esse ladrão que recusou, ele pediu para que Jesus salvasse ele, porque está escrito, não pediu? Mas ele pediu de quê? De boca. Porque o objetivo dele, a finalidade dele não era uma vida com Jesus. A finalidade dele era sair de lá e viver de novo, do jeito que ele queria viver. A finalidade dele era: eu sou o Deus da minha vida. Infelizmente a gente vem para a igreja e Satanás coloca essa vontade na nossa vida, de nós sermos o Deus. E foi isso que ele colocou em Adão e Eva. Você tem que ser semelhante a Deus, vocês vão ser igual a Deus. A gente nasce querendo ser Deus. Todas as crianças nascem querendo ser Deus. Quando a mãezinha era bebê, ela achava que ela era o Deus, ela era o centro do universo. Tudo era para ela. Hoje ela ainda é assim, mas a gente tem ensinado ela que ela não é o centro do universo. A gente tem ensinado para ela que Jesus é o centro, irmãos. Ele é a finalidade, Ele é o objetivo, Ele é o propósito de existirmos. Ele é o propósito também de morrermos, mas Ele é o propósito também da redenção, amém? Um ladrão diz: se tu é Deus. A multidão também dizia: se tu é Deus, curou vários, salvou vários, agora não salva você, salva aí você que eu vou crer em você. Eles não iam crer, não. Às vezes a gente pede um monte de prova para Deus, a gente quer usar a Deus, a gente bota Deus no meio, mas a finalidade não é Deus. Senhor, se tu fizer isso, eu vou ser assim. Se tu me der tal coisa, eu vou para a igreja. Se tu fizer tal coisa, eu faço isso. Quando a gente faz isso, irmãos, a finalidade não é Jesus. A finalidade sou eu mesmo. Um outro ladrão que no primeiro momento também insultou Jesus, agora ele fala o quê? Ele diz o quê? Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça. Primeiro que disse: se tu é Deus, desce daqui, sai daqui e salva a gente. Ele estava olhando só para ele como o quê? Como o Deus do universo. Esse outro ladrão que estava passando por um processo de conversão, lógico que foi rápido, né? Mas muito profundo. Ele agora diz o quê? O que ele diz aqui nessas frases? Nós merecemos essa sentença. Não é assim que ele fala? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque merecemos. Vou parar para a gente refletir sobre isso. Esse ladrão aqui, o que ele está reconhecendo, irmãos? Ele está reconhecendo o quê? A sua o quê? Pecaminosidade, a sua condição. Primeiro passo, irmãos, que a gente precisa reconhecer na vida, no processo de conversão. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. Olha que bonito esse evangelho, né? Olha que história pequena, mas de grande profundidade teológica e espiritual. Esse homem fala assim: eu mereço estar aqui. É justo o que estão fazendo comigo. Eu mereço morrer. Eu mereço ser condenado. Eu mereço ser crucificado. A gente vive hoje, na vida espiritual, a arrogância espiritual. A gente pensa que na vida espiritual, a gente usa Deus como Deus tabajara, né? Que resolve todos os meus problemas. Deus tem que estar à minha disposição como o gênio da lâmpada mágica. Eu é que estou mandando em Deus. Muita gente já vive a vida espiritual assim: eu que mando em Deus. Senhor, eu quero tal coisa, eu determino tal coisa. Bota Deus, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer. Se eu sou fiel, se eu estou fazendo alguma coisa, o Senhor tem que me
me compensar também porque eu estou fazendo tal coisa, você também tem que me abençoar. Não. Esse homem aqui ensina profundamente uma lição para nós. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador e careço da misericórdia, da glória que há na pessoa de Jesus Cristo. Eu preciso da justiça imputada de Jesus Cristo. O mérito não é meu, porque eu mesmo, pelos meus méritos, eu preciso e devo morrer. Mas pelo mérito desse que está ao meu lado, ele foi ousado, irmãos. Ele se humilhou, ele reconheceu e ao mesmo tempo Deus coloca nele uma ousadia. Deus coloca na mente dele, no coração dele agora uma vontade de salvação. De abraçar essa oportunidade, a última oportunidade da sua vida e a melhor de todas as oportunidades que ele já teve. A oportunidade de viver com Jesus. E o que mais que ele diz? Porque estamos recebendo o que nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum. Ele reconhece agora Jesus como o Cordeiro de Deus, que não tem mal nenhum. Ele reconhece agora que somente pelo Rei dos Judeus, o Jesus, é que viria a salvação. É só através de Jesus, irmãos, que há a salvação. O Espírito Santo tem sua função. O Deus Pai tem sua função no plano da salvação. Mas a salvação é pelo meio de quem? Por intermédio de quem? De Jesus o Cristo. Porque Ele que pagou o preço. Ele que veio aqui morrer por cada um de nós e ressuscitou no terceiro dia. Ele reconhece, quando ele fala que Jesus não tinha culpa, irmãos, a teologia, o plano da salvação, ele cuspiu da boca daquele ladrão. Esse aqui não tem culpa. Satanás fala que Deus tem culpa. Deus tem culpa das doenças, da morte, dos desastres. Que Deus é o autor de toda a miséria, de toda a maldade. Esse ladrão aqui fala que Jesus não. Que Jesus não é o responsável por nada disso. Jesus, ele não tem culpa. Ele não tem culpa. E ele vê nesse ser que não tem culpa a oportunidade de agora também ser, diante dos olhos de Deus, também limpo, de também não ter culpa. Você sabia que você tem a oportunidade de Deus olhar para você nessa manhã e olhar para você e ver em você que você hoje não tem culpa porque você aceitou Jesus? Olha que privilégio, irmãos. Imagina só, eu quando olho para a minha vida, eu erro tanto. Mas se eu aceitar Jesus, se eu orar a Jesus, entregar minha vida de maneira real, profunda e sincera, Deus vai olhar para mim e vai dizer, hoje, nesse momento, você não tem culpa. Porque Ele vai olhar para mim com os méritos de Jesus o Cristo. Ele vai olhar para mim com Jesus na frente. Ele vai me ver como enxerga Jesus. Olha que maravilha. E esse ladrão, ele ousou mais ainda. Muita gente falava um monte de coisa. Desce daí. Jesus não respondeu nada para ninguém. Jesus, a maior parte do tempo, ficou em silêncio. Mas agora, quando esse homem fala isso, ele não tem culpa. Esse homem malfeitor, que agora já não era mais um malfeitor, a graça estava sendo imputada de maneira extraordinária da vida dele. Ele diz o seguinte, ele olha para Jesus, no olhar de Jesus, levando em consideração que Jesus estava num momento difícil, que Jesus já tinha orado ao Pai, Senhor, por que me abandonaste? Jesus estava sofrendo a dor do peso do pecado. Jesus estava difícil para Jesus. Jesus, ele nasce salvando, e antes de morrer, a sua última missão também foi salvando. Amém? Amém. O último respirar de Jesus, ele salva um homem. Ele olha para Jesus e diz o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Outra lição para nós. Como é que ele chama Jesus? De Senhor. Para a gente isso é comum, a gente usar essa palavra de Senhor quando me refiro a uma pessoa mais idosa. Para essa época aqui, essa palavra, essa frase, esse início de frase que ele agora falar de Jesus Senhor, Jesus, ele está reconhecendo Jesus como o Senhor da sua vida.
Tem você, tem eu, colocado Jesus como o Senhor da minha história, ou como um amuleto? Tenho eu usado o nome do Senhor como o Senhor da minha vida? Para a gente pensar, irmãos. Esse homem disse aqui, ó, Senhor, Jesus, Messias, Salvador, Emanuel, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não respondeu nada a ninguém. Mas nesse momento aqui, Jesus o quê? Jesus responde. Amém? Nesse momento, Jesus o quê? Responde. Por que quando o outro ladrão falou, Senhor, se tu és Deus, desce daí e salva a gente, por que Jesus não respondeu? Porque Jesus lá não era o centro. Jesus não era a finalidade. Agora, quando esse bom ladrão, fala, Senhor, Jesus, lembra-te de mim? Jesus, ele olha para ele e fala, ele me tem como uma finalidade da vida dele. Se você tem Jesus como a finalidade da sua vida, como foco da sua vida, Jesus sempre vai te responder, amém? Sempre vai estar ouvido, com os ouvidos ativos e atentos à sua oração, ao seu clamor, ao seu agradecimento, ao seu reconhecimento. Ele sempre vai estar com ouvidos ativos e pronto a te responder. Nessa manhã Jesus está aqui, com os ouvidos ativos. Cabe a mim e a você fazer como esse homem, Senhor, Jesus, Messias, meu Salvador. E Jesus, você vai falar o que você quer. E Jesus, ele vai te responder. Alguns dizem, cadê o teu Deus quando a tua filha morreu no ventre da tua esposa Jeane? Cadê o teu Deus? Tu não vai para a igreja? Tu não está um tempão na igreja? Tu não ora? Cadê o teu Deus quando a tua filha faleceu com 7 meses? Cadê o teu Deus? Eu vou lembrar um episódio da minha vida. Eu estava trabalhando em outro município, minha esposa me ligou com uma triste notícia. Na verdade não foi a minha esposa que ligou, foi uma amiga nossa que estava com ela, Mísia. Me ligou e me deu uma triste notícia, que a minha filha tinha falecido. Naquele momento meu coração se encheu de dor, um misto de sentimentos estranhos. E eu podia ter pensado como muitos pensam, Senhor, se tu é Deus, ressuscita a minha vida, porque tu ressuscitou Lázaro, tu ressuscitou a moça, ressuscitou N pessoas, quando tu ressuscitou várias pessoas ressuscitaram do nada, ressuscita a minha filha. Eu pensei nisso. Jesus tinha poder para ressuscitar, mas ao mesmo tempo que eu pensei que ele tinha poder para ressuscitar, eu confiei que ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Eu confiei que, meio a dor que eu estava, eu confiei que um dia existia uma promessa, que no céu ele vai me devolver a minha filha, amém? Ele vai trazer ela no colo para mim, irmãos. E essa minha filha nunca experimentou o pecado, nunca experimentou esse mundo de dor e miséria. Ela vai experimentar o plano primário de Jesus Cristo. Essa minha filha vai experimentar só perfeição. Ela vai experimentar só Jesus, irmãos. Isso me deu tanta força, me deu tanta fé, apesar da dor. Jesus Cristo tem uma promessa para mim e para você. Todo dia Ele tem promessa para mim e para você. Todo dia Ele vai se revelar para mim e para você. Todo dia você vai ouvir de Jesus, você vai ver Jesus em tudo. Irmãos, para pensar. Você pode ver Jesus vindo na tua vida em tudo. Em pessoas gritando contra Ele, em pessoas falando baixo por Ele. Em pandemia falando que cadê Deus? Mas sempre Ele vai estar se revelando para você. É visão, irmãos. Um não teve visão, olhou só para ele, egocêntrico, como Satanás. Satanás estava no pé da cruz, irmãos, em forma humana, fazendo aquela rebelião toda. Ele que ensinava todo mundo a gritar, crucifica, o mate, era ele que fazia isso. E aquele do lado escutou Satanás, mas o do outro lado escutou Jesus, amém? Amém. Escuta Jesus, irmãos. Vale a pena, irmãos.
É a única coisa que vale a pena na nossa vida é Jesus. Tem gente que fala assim, rapaz, eu aproveito a vida. Irmãos, eu aproveito a vida também. Com a vida com Jesus não é triste, não. É uma vida prazerosa, eu aproveito ela sim. Você aproveita do seu jeito, quem sabe te dá boas sensações. Mas, irmãos, no final, a gente vai poder estar no reino de Jesus, amém? E lá, irmãos, a gente vai experimentar o que olho não viu, o que ouvido não viu, o que não se passou na mente humana. Vai ser eternidade de bênção, irmão, eternidade de felicidade que nem passa na sua cabeça. Irmãos, aceite a promessa. Se agarre à promessa, não se agarre ao seu eu, ao que você é capaz de fazer. Um estava se agarrando ao que podia fazer, o outro reconhece, eu não posso fazer nada, é Jesus que pode, eu não posso fazer nada, é esse que está aqui no meu lado, no meio, no centro, o rei dos judeus é que pode, é através dele que eu posso, através dele que eu vou entrar no reino. Jesus, lembra de mim, quando eu entrar no teu reino. E Jesus respondeu para ele. E se você aceitar Jesus hoje, Jesus vai responder para você, não só agora, mas sempre que você precisar, sempre que você quiser, Ele vai estar disposto para você, amém? Jesus responde, eu garanto, é verdade o que eu vou dizer agora, eu garanto para você. Imagina só você escutar isso de Jesus, irmãos, eu garanto para você, eu garanto, eu dou minha palavra, eu estou dando a minha vida, que você vai estar comigo no meu reino. Irmãos, quando eu me emociono de pensar que Jesus fala isso para mim. Eu garanto para você, Abílio, que se você me escolher, você vai entrar comigo no meu reino. Aquele ladrão olhou para Jesus uma cruz de espinho, uma coroa de espinho, e ele lembrou e ele escutou essa coroa, ele é o rei mesmo. Irmãos, um dia a gente vai poder abaixar a nossa cabeça e deixar Jesus coroar a gente, irmãos. Que Deus maravilhoso é esse? Irmãos, não é pelo seu mérito, é pelo mérito de Jesus. É pela fé em Cristo Jesus, é pela justiça imputada de Cristo Jesus. E muitos dizem, como é que esse homem vai estar no céu se ele não se batizou, irmãos? Todo esse processo aqui foi batismo. Ele foi o primeiro cristão da história a morrer. Porque aquele homem entendeu o que era Cristo, entendeu quem era Cristo crucificado, ele entendeu que Jesus iria ressuscitar, porque quando ele fala, Senhor, lembra-se de mim, no teu reino, ele já tinha a fé, ele já tinha a certeza que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia, porque ele já tinha escutado no passado, porque ele já escutou no caminho pessoas falando isso, e ele tinha a certeza, a convicção de que Jesus não ia ficar ali, mas que Jesus ia ressuscitar. Ele tinha a convicção de que Jesus não era um Deus morto, mas que sim, ele precisaria morrer para pagar o preço que era dele, mas ele já tinha a convicção de que Jesus ia ressuscitar e queria levar ele. Olha que teologia, olha que experiência espiritual esse homem teve. Isso não é batismo ou não é batismo? Ali mesmo ele morreu, ali mesmo ele já ressuscitou. O batismo significa isso. Quando a gente deita nas águas, a gente está fazendo o que, irmãos? Morrendo para o eu. Esse homem morreu para o eu ou não nessa história? Quando a gente renasce renasce com o quê? Com os méritos de quem? De Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo diz o quê? Agora já mas não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Uma nova natureza me é imputada agora, porque antes eu seria condenado, eu merecia ser condenado, mas agora com Jesus eu mereço? Não mereço. Mas Ele me garante que eu mereço, que Ele vai me dar. Irmãos, que Jesus maravilhoso, que Jesus magnífico. Não importa o teu passado, não importa os teus maus pensamentos, mais ações do passado, o que importa é agora, o hoje. Você que está me ouvindo, vocês que estão aqui na igreja, o que importa é o agora. Deixa Deus agir na tua vida. Todos nós somos o quê? Malfeitores. Jesus não é malfeitor, Ele não tem culpa alguma. Esse homem aqui foi o primeiro cristão a experimentar o evangelho cristocêntrico de maneira poderosa. Outra pessoa que também experimentou de maneira poderosa foi uma outra pessoa que para a sociedade também não tinha vez, Maria Madalena, prostituta, abrindo parênteses. O ladrão miserável recebeu a graça de maneira extraordinária e foi o primeiro cristão, porque ele viu Jesus morrer primeiro que ele. Ele viu Jesus falar, Senhor, agora entrego o meu fôlego de vida. E em seguida depois ele morre.
Ele foi o primeiro cristão salvo, assim, logo depois que Jesus morre, né? De maneira real. A outra foi Maria Madalena. No terceiro dia, Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus o quê? Em glória e majestade depois da ressurreição. Dois seres que para a sociedade não tinham vez. Não tem solução. Você não merece. Jesus disse assim para Maria Madalena: você merece. Você merece porque eu sou a finalidade da tua vida. Eu sou o teu Senhor. O ladrão, você merece porque eu sou a finalidade da tua vida. Eu sou o teu Salvador. Por isso você merece. Maria Madalena teve essa sensação, a primeira vez Jesus ressuscitado, né? Segundo, depois do ladrão, foi o centurião na sequência. Exato. Logo depois disso a gente vai ter uma série de salvação. Por exemplo, José de Arimateia também foi salvo por todo esse cenário. Ele também aceitou Jesus. Ao ver tudo aquilo, ele também aceitou Jesus. Vários que estavam ali no futuro aceitaram Jesus por conta de todo esse episódio. Eles tiveram visão. Eles aproveitaram as visões, as revelações que Deus estava fazendo. Irmãos, vamos sair daqui hoje pedindo a visão de Jesus, para que todos os dias, em tudo a gente possa ver a presença de Jesus. A gente possa olhar em meio à dificuldade, Jesus, em meio à alegria, Jesus, em meio à tranquilidade, Jesus, à tempestade, Jesus. Jesus, ele disse o quê? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até eu vou estar contigo. Experimenta isso, irmãos. Viva isso. Peça para Jesus isso. E Ele vai te responder: eu garanto a você que você vai entrar no meu reino. Irmãos, imagina agora a mente, a pessoa desse homem. Tem gente que fala assim: é muito fácil. Lá no final ele aceitou, é muito beleza. A oportunidade também você tem. Eu tenho 34 anos de oportunidade. De Deus se revelando para mim de N formas. Eu vou ter que decidir. Cabe a mim decidir. Olha como Deus é maravilhoso. Você decide. Eu ponho diante de você a vida e a morte. Escuta o meu conselho. Jesus fala: aceita, porém, a vida e viva comigo. Aquele homem, um deles aceitou o convite. Um deles aceitou o chamado. E esse que aceitou o chamado, recebeu a maior promessa, a promessa mais profunda de toda a existência dele, a promessa de morar com Jesus. Jesus nessa manhã está fazendo a mesma promessa para você. Eu garanto. Agora você precisa o quê? Reconhecer que você é pecador, me aceitar como o Senhor. Muitas vezes a gente fala que muitos aceitam Jesus como Salvador, né? Mas não aceita Jesus como Senhor. Esse homem aqui aceitou Jesus como Salvador, como Senhor, como Redentor. Ele aceitou Jesus como tudo da vida dele. A gente precisa também hoje sair daqui aceitando Jesus como tudo e em tudo na nossa vida. Amém? Amém. Deus venha abençoar a nossa vida. Aquele homem, esse bom homem, teve grandes experiências. Naquela época, colocar o que ficava no meio, para a cultura da crucifixão, era o pior dos ladrões. Mas naquele que estava no meio, é o maior de todos. Não como ladrão, mas como o Redentor do universo. Jesus, ele é o Redentor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tudo isso aquele homem ouviu porque as pessoas falavam. As pessoas citavam a promessa de Jesus, o que Jesus tinha feito. Ele escutou tudo isso. Desde que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele escutou todas essas promessas. A gente cansa de escutar a promessa de Jesus e nem dá bola. A gente dá bola para algumas promessas que homens fazem, que Satanás faz para nós. Mas a promessa de Jesus, que Jesus faz para nós, a gente não dá bola. Irmãos, essa é mais uma oportunidade. Aceita a promessa de Jesus. Aceita a justiça que só é através dele, por meio dele para ele. E muito em breve, ele vai vir trazendo o seu reino. E será o que? Um reino eterno. Um reino de paz, de alegria, de felicidade.
e que você terá a oportunidade de participar. A decisão está na sua mão. A decisão é sua. Para finalizar, tente agora mentalizar. A crucifixão começou de dia, o sol meio que chegou a pino, não tinha sombra naquela cruz. O pôr do sol foi se pondo, aquela cruz que parecia ser insignificante no início, aquela sombra começa o quê? A aumentar. Concorda? Visualiza isso. O sol vai se pondo, aquela cruz que começou pequena, passa a ser o quê? Passa a ser grande, passa a ser grande, passa a ser grande, passa a ser grande, até que o sol está no horizonte, e a sombra daquela cruz, ela o quê? Vai para o universo todo. Olha que amor de Deus tem para cada um de nós, Ele abrange a todos. O plano da salvação, ele é perfeito, o amor de Deus é intenso, é perfeito, é gigante, é sem limites, mas você pode dar limite para isso. Que nessa manhã você deixe esse Deus sem limites, extraordinário, superabundar na sua vida. E você vai experimentar a grande alegria que há na salvação. Amém. Eu vou chamar aqui esses irmãos para a gente louvar ao Senhor. Eu pedi ajuda para alguém escolher algum hino, para a gente louvar esse Deus juntos de maneira poderosa. Vamos cantar o hino, a música? Descansado, Ministério Jovem. Vamos ficar em pé. Vamos passar essa tarde de sábado meditando na pessoa de Jesus, deixando Ele trabalhar na nossa mente, a gente viajar na sua palavra, a gente viajar no seu ser, no seu poder, no seu grande e infinito amor. Vamos descansar em Jesus. Amém. Quero viver pensando no amanhã, quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer, posso confiar em ti. Se o futuro incerto posso olhar com os olhos da fé, descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção. Descansar, Vou me entregar em tuas mãos. descansar. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Cada passo que eu der, seja onde eu estiver, entregar a ti. Cada decisão vou depor em tuas mãos e esperar. Se das aves Deus cuida, sei que tenho muito mais valor. Posso esperar, descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas